Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Vale Demais. Bom dia, Vale Demais, bom dia, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e YouTube. Oi, gente! Hoje começando o programa com o astral lá em cima, porque sextou, né, Gabi? Sextou e tem muita dica bacana, como toda sexta-feira é dia do chefe, é você. E Gui, eu só tenho uma coisa a dizer. Spoiler. Eu já dei uma olhadinha nos bastidores e como uma boa formiga que eu sou, a sobremesa de hoje é sensacional. Sensacional. Hoje, no programa, nós receberemos a doutora Ciara Flose. Ela é nutricionista especializada na saúde da mulher e ela veio hoje no nosso programa explicar como funciona a modulação hormonal para as mulheres através da alimentação. Sabia dessa? Sabia, e também como funciona a modulação intestinal. Além disso, a doutora também vai tirar dúvidas sobre pílula anticoncepcional, dores no período pré-menstrual, a famosa TPM, e sobre os primeiros passos para a regulação hormonal da mulher. Sério? Pois é, Gui, agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Manda. Você gosta de música eletrônica? Muito. Pois hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio, no quadro A Sua História Vale Demais, uma das DJs femininas mais solicitadas do Brasil, Lud Prado, amante do gênero desde os 16 anos, ela ainda curtia as baladas teens. Ela começou, Gui, a dominar as pistas de música eletrônica e no final de 2016 foi quando tudo começou. Gabi, a Lud nasceu em São José dos Campos, sempre trabalhou com moda, teve a confecção de roupas, mas foi na música que resolveu trilhar o seu caminho. E ela toca, hein? Vou te falar que ela toca muito, mas daqui a pouquinho vocês vão conhecer essa história incrível hoje aqui no Vale Demais. E também tem a sobremesa deliciosa que eu falei com a chefe Amanda. Daqui a pouquinho aqui no Chefe é Você, Amanda Oliveira vai ensinar a preparar um delicioso... Pode falar? Ah, não vai contar? Vou contar, Então conta, brigadeiro de coxinha. Então já prepara papel, caneta, anota essa receita pro final de semana e quem vai fazer hoje é você, viu? Vai aprender a fazer a sobremesa. Como a gente sempre fala, mas eu vou falar de novo, vocês não têm permissão de sair do sofá nem mudar de canal, porque o Vale Demais está começando agora, pode se aconchegar, aumentar o volume e vamos pra sala, porque eu tô curioso desse assunto. Vamos pra sala, Gui. E quando nós falamos sobre o bom funcionamento do organismo, a atuação dos hormônios é um dos pontos mais relevantes. A gente falou aqui na terça-feira sobre o chip da beleza, sobre essa questão hormonal, e eles atuam como reguladores, produtores, mensageiros e alguns, inclusive, até estimulam o desenvolvimento de características do nosso corpo. Você sabia disso? Olha só, eu não sabia, estou super curioso para aprender sobre o assunto. E agora, na nossa sala, a doutora Ciara Flose, nutricionista especializada em saúde da mulher, que vai explicar como funciona toda essa modulação hormonal feminina. Vamos, Partiu? Gui. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bom, Gabi? Prazer. Tudo bom? Tudo bom, doutora? Tudo bom, Gui? Prazer. Olha Gabi, só, mundo você se desconhecido. espantou quando eu falei da característica, mas quando a gente fala de TPM, de estresse, de a pessoa mais irritada, tem a ver com hormônio? É Também verdade? tem a ver com hormônio, com certeza. E essa questão da TPM, ela é só um pouco antes da menstruação descer, né? Então a mulher, quando ela fala, nossa, eu fico com TPM vários dias antes da menstruação descer, tem mulheres que passam metade do ciclo com sintomas de TPM, então é porque existe realmente um grande desequilíbrio hormonal, porque não é normal, tá? Não é normal nem sentir dor. Não é normal. Dor, não nem é normal às vezes sentir uma dor. de cabeça, eu sei. É normal sentir um desconforto, Tá. tá? Porque quando a gente tá nessa fase pré-menstrual, a gente começa a ter um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias da prostaglandina, que ela vai fazer, ela vai descamar o útero, né? Porque o útero ele estava sendo preparado para receber o óvulo, Sim. que não foi fecundado, certo? Então vai ter uma descamação desse útero. E daí existe um certo desconforto, mas não é normal sentir dor. Não é normal sentir dor intensa. Quando a gente fala de modulação hormonal, o que significa isso? Então, a gente tem que pensar que o organismo da mulher não é como o do homem, né? O homem, ele é linear. Nós não. Os nossos hormônios, a gente tem uma mudança hormonal ao longo do nosso ciclo. Eu tô dando risada porque eu tenho uma terapeuta que me acompanha, inclusive um beijo, Ana, e ela fala exatamente da ciclicidade feminina. E é muito interessante isso, até para os homens entenderem que a gente realmente passa por transformações, né?
ela até brinca, ela fala assim, eu não sou louca, eu sou cíclica. Eu tenho um processo aí acontecendo comigo que não acontece com os homens. Eles precisam entender isso até pra, no dia a dia, realmente conviver com isso. Agora, me diz uma coisa, quando a gente fala de modulação hormonal, as mulheres que tomam algum método contraceptivo ou mexem no hormônio, elas acabam desregulando isso? Sim, é péssimo, tá? Então, sendo bem sincera, a pílula anticoncepcional é uma bomba pro organismo da mulher. Então, pensa comigo, o que ela vai fazer? Ela vai suprimir a progesterona também. Então, a mulher que toma a pílula, ela não produz progesterona. E a progesterona, ela é um hormônio que deixa a gente mais calma, né? Então, assim, ela faz a modulação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório, que deixa a gente mais relaxada. Então, a mulher que toma a pílula anticoncepcional, ela não ovula. Então, se ela não ovula, ela não produz o corpo lúteo, que é o que produz a progesterona. Então, ela se sente muito mais irritada, tá? Então, assim, isso desequilibra todo o organismo da mulher, ela acaba tendo uma maior produção de estrogênio, né, que é o principal hormônio que tem ali na pílula. Então, realmente vai desequilibrar o corpo da mulher. Inclusive, tem muitas meninas, né, na adolescência que começam a tomar a pílula anticoncepcional, não só pelo fato de ser o contraceptivo, mas também para tratar acne. Nossa, né? Sem nem ter começado a vida ativa sexual. Exatamente. Muitas meninas, muitas vezes nem começaram, né? Eu tenho pacientes que começaram a tomar a pílula anticoncepcional com 12 anos de idade. Para começar a controlar a acne, né? Ou até mesmo os ovários policísticos, né? Que as mulheres, quando começam a ficar mais velhas, enfim, começam a ter essa questão dos ovários policísticos, até mesmo na adolescência pode acontecer isso. E muitas vezes elas começam a tomar a pílula anticoncepcional, porque a pílula anticoncepcional, ela vai diminuir também os hormônios andrógenos, né, como por exemplo a testosterona, e isso vai controlar a oleosidade da pele e vai prevenir a acne. Só que esse não é o método, gente, para tratar da acne, tá? Então a gente tem que tratar através da alimentação, porque a pílula anticoncepcional, ela vai causar uma série de desequilíbrios no corpo da mulher, a mulher fica se sentindo muito mais cansada, fadigada, com dor de cabeça, a baixa libido, dificuldade para ganhar massa muscular, enfim, uma série de desequilíbrio. Sim, e doutora, falando nessas pessoas que já fazem o uso desse método, dessa pílula, tem como a gente fazer a modulação mesmo com elas usando isso, esse método? Dá pra gente melhorar, então existem algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar essa questão da progesterona, que é muito suprimida por conta da pílula anticoncepcional. Então, a gente consegue, através da alimentação e da suplementação, melhorar. Mas o ideal seria, obviamente, né, a gente fazer uma preparação para a mulher ir tirando esse anticoncepcional e não sentir esses efeitos que acontecem quando ela para de tomar o anticoncepcional. Perfeito. Porque daí ela parou de tomar, daí a pele enche de espinha, o cabelo começa a cair, enfim, então é mais complicado, a gente precisa preparar o organismo da mulher para ela conseguir parar de tomar a pílula anticoncepcional. Perfeito. Gui, a gente tem uma imagem, eu vou pedir para a doutora explicar um pouquinho agora sobre o ciclo regular. O que acontece, as mudanças hormonais durante a mulher, que acontece o mês inteiro com a mulher. Olha que loucura, né? Vocês estão vendo loucura. aí essa mudança que a gente tem, né? Então, a gente tem ali o hormônio azul, é o estrogênio, né? Então, na fase folicular, que é a fase que vai do dia que desce a nossa menstruação, que é o dia 1, tá? Até a metade do ciclo. Então, a gente pegou nessa imagem, tem como exemplo um ciclo de 28 dias, tá? Então, a gente tem ali da fase do dia 1 ao dia 14, a fase folicular. Então, é a fase que a gente tem a predominância do hormônio estrogênio, tá? E depois, esse que tá em azul mais escuro, depois do 14º dia até o final, que vai ser quando vai descer a menstruação, ou seja, a menstruação, ela marca o final e o início de um novo ciclo, tá? A gente vai ter a predominância aí da progesterona, tá? E esses outros hormônios, então a gente tem o vermelhinho, que é o FSH, que é o folículo estimulante, ele que vai estimular a produção de estrogênio, e depois a gente tem ali o pico do LH, porque ele que vai estimular a produção de progesterona. Sim, agora a gente sabe que diversas mulheres também fazem o uso, não só para prevenir a gravidez, mas muitas vezes porque o ciclo é desregulado ou porque tem um grande período ali da menstruação. Tem como a gente modular isso sem usar hormônios? Tem, tá? A gente consegue fazer a modulação hormonal através da alimentação e da suplementação. Então, vou até contar um segredinho aqui para vocês que eu uso muito nas minhas pacientes, que é o ciclo das sementes. Você já ouviu falar? Essa eu não sei. Vai, eu quero conhecer, fala. Existe o ciclo das sementes, que é uma forma natural que a gente tem de regular nossos hormônios, tá? Então, nessa fase que a gente viu, do dia 1 até a metade do ciclo, então vamos supor que seu ciclo seja de 28 dias, então do dia 1
Ao dia 14, a gente vai usar 2 colheres de sopa de linhaça por dia Tá. e 2 colheres de sopa de sementes de abóbora. Por quê? Porque a linhaça ela é rica em linanas e é um fitoquímico que ele faz a modulação do estrogênio, então é super interessante. A linhaça também é rica em fibras solúveis e insolúveis que vão fazer a modulação da microbiota intestinal, que é extremamente importante para a regulação hormonal, inclusive porque os estrogênios, eles sofrem uma metabolização ali no intestino também, e quando a mulher tem um desequilíbrio da microbiota intestinal, ela acaba reabsorvendo esses hormônios, né? Então é importante esse consumo de fibras para a gente conseguir regular a microbiota, e também porque a linhaça é rica em ômega 3, ela tem uma ação anti-inflamatória. E as sementes de abóbora, elas são ricas em zinco. E o zinco é um inibidor natural da 5-alfa-redutase. Eu vou explicar. Meu Deus do céu, calma. A 5-alfa-redutase é uma enzima que ela transforma, ela faz a conversão dos andrógenos, que o principal deles é a testosterona, em metabólitos mais ativos, que é o DHT, a dihidrotestosterona. E isso que faz cair o cabelo, né? Isso que faz a mulher ter a acne, surtismo. Mas você consegue aumentar a testosterona com alimentação? Então, na verdade, a gente consegue regular, tá? Então, assim, a Se ela semente tivesse de regulada. abóbora, como ela é rica em zinco e o zinco faz a inibição da 5-alfa-redutase, o que acontece? As mulheres que têm ali, de repente, porque na fase folicular começa o aumento da testosterona também. Ela vai ter o seu pico ali na fase ovulatória, tá? Então, a gente consegue modular isso através da alimentação para que esse testosterona não seja convertido em DHT, que é a forma mais ativa dele que causa esses sintomas que eu falei. Então, na primeira fase do ciclo, a gente usa 2 colheres de sopa de linhaça e 2 colheres de sopa de abóbora. E na fase, né, quando você ovulou ali, do meio do ciclo para o final do ciclo, a gente vai usar 2 colheres de sopa de semente de gergelim e 2 colheres de sopa de sementes de girassol. Por quê? O gergelim, ele é rico em cálcio e o cálcio é extremamente importante para a produção da progesterona, né, que é o hormônio dominante. E ele também é rico em GLA, que é o ômega 6, que tem uma ação anti-inflamatória, né? O GLA especificamente tem uma ação anti-inflamatória, então ele vai melhorar essa questão das dores que a gente tem, da TPM, enfim, desse desconforto nas mamas, inclusive, que muitas mulheres apresentam. E a semente de girassol, ela é rica em selênio, que tem uma ação anti-inflamatória, e é rica em vitamina E, porque nesse período a pele da mulher fica pior, né? Porque o estrogênio que deixa a gente com esse glow maravilhoso. É verdade. Na ovulação, a mulher sempre fica mais bonita, né? Fica muito mais bonita, sociável. Por que acontece isso? Porque é o momento dado que a gente precisa reproduzir. A gente precisa do homem, atrair, né? Exatamente, a gente precisa atrair. Então, na fase folicular, a gente está se sentindo muito... O estrogênio é um hormônio da extroversão, né? Ele deixa a gente muito mais animada, com muito mais energia, produtiva. Então, é um momento que, se a gente tiver planos ali, pra gente colocar essas metas aí pra frente, porque a gente tá mais produtiva, mais motivada, concentrada. Já no período folicular, né, que o hormônio é a progesterona ela tem uma energia de introspecção. Então, é um momento que a gente tá mais, assim, introspectivo. Então, por exemplo, quando ele faz uma piadinha com você, no período ali que você tá folicular, no folicular, que você tá bem, você tá animada, aí você ri da piada, você acha graça, você entra na brincadeira. Agora, se é no período ali lúteo, na fase lútea, ele vai fazer a piadinha, você vai fazer... Ah, tá bom. Tranca no quarto. É verdade. Tipo, nós não vai achar tanta graça, né, É verdade, é como se o nosso corpo obrigasse a entrar no repouso do período menstrual, né? Exatamente. Que é uma limpeza, acaba sendo uma limpeza. É uma limpeza, exatamente. Então, assim, é uma forma que o nosso corpo tem de... Inclusive, é uma forma que a gente tem de prevenção no nosso corpo, que a gente não acumula tanto ferro, né? Porque a gente acaba perdendo isso na menstruação. Os homens, muitas vezes, podem ter um acúmulo desse mineral, que quando existe esse acúmulo pode ser prejudicial para a saúde, né? Porque o ferro oxida. Então, é uma forma que a gente tem também de proteção. Então, é muito importante. É muito importante menstruar, tá, gente? Não fiquem sem menstruar, ficar tomando coisa para não menstruar. Doutora, a gente sabe que existem outros tipos de reposição hormonal. Tanto a gente já falou aqui no programa do chip da beleza, tem a pomada na mão, o gel. Isso faz com que desregule ainda mais esse período dos 28 dias?
pode desregular ainda mais, tá? Porque assim, eu não sou contra a reposição hormonal, tá? Não sou contra. Só que assim, antes da gente fazer a reposição hormonal, a gente tem que dar a oportunidade do nosso corpo se equilibrar, Com certeza. né? E o nosso corpo, ele precisa também metabolizar esses hormônios. Então, se você tem alguma disfunção aí no processo de detoxificação, se você tá recebendo mais hormônio de fora aí, e você não tá conseguindo detoxificar bem, isso vai ser extremamente prejudicial. Com certeza. Pessoal, a doutora Ciara continua com a gente para tirar as nossas dúvidas no próximo bloco, mas não saiam daí não, que é rapidinho nosso intervalo. Não saiam. Estamos de volta com Vale Demais. Gui, eu tô super entrosada porque é um assunto que eu amo e que eu tenho muita curiosidade. Com certeza. Porque eu não sabia que realmente a gente podia modular os hormônios através da alimentação. É muito Exatamente. interessante. O nosso corpo se autorregula, né? A gente precisa cuidar dele direitinho. Da mesma forma que a alimentação pode prejudicar, né? Tudo Total, isso. total. Dependendo do que você come, vai prejudicar muito essa questão hormonal, né? E também isso varia, olha, para você ter uma ideia, né? Quando a gente tá nessa fase folicular que eu falei que é o começo do ciclo, a gente consegue responder melhor aos carboidratos, a gente consegue metabolizar melhor os carboidratos. Então a gente consegue ter uma dieta com um pouco mais de carboidrato, uma quantidade moderada de carboidrato. Já na fase lútea, que é aquela fase que a mulher quer comer que nem uma louca doce, né? Porque vem a TPM. Então, é engraçado. Por que isso acontece? Ah, é porque tem um desequilíbrio hormonal. Porque assim, é o pior momento que você tem para comer um doce é na fase lútea, né? Porque você tá com uma resposta à insulina piorada, assim, você tem mais dificuldade de metabolizar os carboidratos. Então, a pior fase para você comer coisas doces realmente vai ser na fase lútea. Né, é um momento que a gente está mais estamínico também, então aquilo que a gente come a gente reage mais. Então aquela combinação de vinho com queijo que é extremamente estamínica, nessa fase lútea vai pegar. Vai ser pior ainda. É engraçado que a minha terapeuta que eu mencionei aqui, ela fala que a TPM é quando a conta chega do mês. A TPM é a hora que você vê tudo que você fez nesse mês. E a parte da alimentação também, né? Sim, porque assim, se você não cuidou durante o mês inteiro, você vai ter muito mais sintoma no período pré-menstrual, né? Então, por isso que a gente precisa cuidar muito de todas as fases e existem várias estratégias que a gente pode ir fazendo para ir modulando os nossos hormônios, para quando a gente chegar nesse período a gente não sentir tanto. Olha só, agora, Ciara, me fala uma coisa. Quais são os primeiros sinais de um desequilíbrio hormonal? Bom, existem vários, né? Porque a gente tem vários hormônios aí. Então, por exemplo, um desequilíbrio de estrogênio, né? Então, quando você tem um excesso de estrogênio, a tua pele vai ficar feia, por exemplo. Você também pode ter mais espinhas, né? Você acaba ganhando peso, principalmente, né? Gordura localizada, principalmente nessa região. Você se sente mais cansada, fadigada, né? A progesterona, se você tem uma falta de progesterona, você se sente mais irritada, estressada, tem dificuldade para dormir. Se você tá tendo um desequilíbrio aí de testosterona, por exemplo, começa a ter acne, queda de cabelo, hirsutismo, que é o aparecimento de pelos em lugares indesejáveis, né, que é nessa região aqui nas mulheres. Então, assim, como a gente tem vários hormônios aí, existem diferentes sintomas que a gente sente. Só que a questão é, sempre quando, por exemplo, o estrogênio tá alto, a progesterona vai estar mais baixa. Tá. Porque eles precisam se equilibrar. Então, você acaba tendo sintoma dos dois, do estrogênio alto e da progesterona baixa. E hoje, com exames de sangue, você já consegue mapear todos esses hormônios? A gente consegue mapear, só que assim, existem dias certos do mês para você dosar estrogênio, dosar progesterona, mas assim, sinceramente, eu como nutricionista, eu prefiro avaliar quais são os sinais e sintomas que o paciente está apresentando, né? Eu prefiro nem olhar os exames, até porque os exames é legal você fazer pelo menos 3 vezes os exames com um intervalo de 2 a 3 meses, para você realmente ver se existe um desequilíbrio hormonal. Então, a parte de sinais e sintomas, para mim, como nutricionista, é muito mais importante. Do que um exame. Muito legal, né? Muito legal, achei demais isso, com que a nossa alimentação faça com que o nosso corpo responda de uma forma muito incrível, Gabi, porque as pessoas acham que elas vão mais pela facilidade, né, do dia a dia. Ah, vou tomar esse comprimido, que o médico falou tal coisa, meu corpo vai responder de tal forma, mas não, acho que de uma forma natural, e eu acho, se a gente pensar em longo prazo,
é muito melhor dessa forma. É o que você fala da alimentação ser um combustível mesmo. A gente precisa fornecer para o nosso corpo nutrientes, fonte de energia, não simplesmente uma coisa que vai cessar a sua fome ali, um carboidrato, um açúcar branco e pronto, né? A gente precisa dar as vitaminas e nutrientes para o nosso corpo. O que eu costumo dizer para os meus pacientes é que, em geral, os médicos, eles vão tratar o sintoma, né? Então, você chegar, você tá com um problema, ele vai te dar um remédio. É como se, por exemplo, se você tivesse uma taxinha no bolso da sua calça. Toda vez que você sentasse, essa taxinha vai lá e pinica o seu bumbum. Sim. Imagina você tá 20 anos sentando nessa taxinha. Como é que não tá a situação aqui do seu bumbum? Uma cratera, né? Aí você vai no médico, ele te dá um remédio, aí passa a dor, você não tá sentindo a dor. Só que toda vez que você senta, a taxinha tá pinicando o seu bumbum e te machucando. Então, o meu trabalho, o que eu faço? Eu tiro a taxinha. Só que até essa pele voltar a se recuperar demora um tempo, né? Mas eu tô tratando a causa do problema e não colocando algo que vai tratar somente o sintoma. Sim, isso que eu ia fazer uma pergunta agora. Quando você começa um protocolo de um atendimento de um paciente seu, qual que é o tempo que ele consegue já ver um resultado? De resposta, de uma né? resposta no organismo? Tá, isso varia, né? Porque depende também da situação que tá aquele organismo. E no caso da mulher, a gente tem diferentes fases da vida, né? Então, é diferente uma menina que tá ali na puberdade, para uma mulher que tá num período fértil, para uma mulher que já tá entrando na menopausa, a mulher na menopausa, enfim. Então, isso varia, tá? Mas eu gosto sempre de falar pelo menos uns 3 meses Já pra consegue gente. sentir um A resultado. gente consegue ver um resultado bem legal em 3 meses. E quando a gente fala de intestino, que eu sei que é mais difícil e as pessoas não dão muita atenção para a alimentação, que também pode ajudar muito o intestino. Quanto tempo leva para uma dieta ajudar o seu intestino a ter um funcionamento ali perfeito? Também vai variar dependendo do problema que a pessoa tem. Eu gosto sempre de falar 3 meses. Eu sempre me baseio nos 3 meses porque Pode ser mais realmente rápido ou pode ser 3 meses? Exatamente, pode ser mais rápido, pode demorar até mais, mas 3 meses é um tempo bom pra gente conseguir ver melhoras. Mas assim, muitas vezes quando o problema é simples, vamos supor, um problema de constipação simples, tá? Porque existem vários problemas que envolvem a constipação, mas algo simples é beber água e comer mais fibra. Então isso a gente consegue ver na primeira semana, né? Então a gente ajusta a alimentação do paciente, né? Ajusta a ingestão hídrica, a quantidade de fibras e em uma semana ele já tá com o intestino regulado, né? Então assim, depende exatamente do que o paciente vai ter. Sim, perfeito. E como que a gente consegue saber se aquela pessoa necessita de tal fibra, de tal alimento? Isso tudo também você faz um estudo antecipado com essa pessoa? Sim, eu encaminho sempre, antes das minhas consultas, eu encaminho uma anamnese, que é uma lista de perguntas, e realmente são muitas perguntas. Por isso que eu encaminho antes, para o paciente ter tempo de responder. E através dessa anamnese eu faço um rastreamento metabólico para conseguir entender quais são as causas dos sintomas que aquele paciente está apresentando. Perfeito. E aí, de repente, se precisar pedir algum exame adicional, alguma coisa assim, eu peço. Agora, é verdade que tem alguns organismos que têm mais dificuldade para digerir carne, por exemplo, para digerir algum tipo de alimento específico? Sim. Então, assim, geralmente não é uma regra, tá? Mas, em geral, pessoas que têm o sangue tipo A, elas produzem... O meu é A positivo e eu percebi uma grande mudança. Tem 5 anos que eu não consumo carne vermelha nem frango. Só peixe, frutos do mar e realmente mudou bastante o meu intestino. Porque daí o que acontece? Quando a gente produz menos ácido no estômago, né, as proteínas elas exigem uma quantidade maior de ácido. Então, se você não produz tanto ácido, você vai ter mais dificuldade de digerir aquela proteína. E se você não digeriu bem ali no estômago, vai sobrar para o intestino. Então, se a gente também não produz tanta enzima digestiva, tá com um probleminha aí na produção de enzimas, quem vai fazer essa fermentação vão ser micro-organismos, né? Então, assim, a fermentação proteica e de gorduras saturadas de origem animal é feita por um grupo específico de bactérias, que são bactérias mais inflamatórias. Tá. Né? Então, assim, isso também pode acabar desequilibrando o nosso microbioma. Inclusive, quando a gente tem aqueles punzinhos mais fedorentos... Que é uma indigestão mesmo. É um sinal de que houve aí uma fermentação proteica ou uma fermentação de gordura saturada pela microbiota. Então, é um sinal aí, opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Então, assim, não é normal uma pessoa todo dia ter aquele punzinho matador. Né? Vez ou outra, foi num churrasco, alguma coisa assim. Comeu uma coisa acontecendo. Acontece. Mas assim, você matar um com um punzinho não é normal, tá? É normal, assim, você soltar um punzinho e não ter cheiro.
O normal é não ter cheiro? É, não ter cheiro. Olha Esse isso. é o normal. Agora- Quando tem aquele cheiro muito forte, é um problema. Digamos assim que eu fosse um sangue B, assim, É. qual alimento seria bom pro O seu é consumo? óbvio. O meu é O? O seu é Não ó. é? É B? Não sei. Ih, acho que é B positivo. É B positivo. É verdade, o nosso filho que é ó. É. O dele é B positivo. Que alimento que seria melhor para um sangue O? Não, o B, ele consegue Bode, digerir é Ó, melhor. B, Meu meu Deus Deus, do B, céu. menino. O B também consegue digerir bem proteínas, que nem o O, tá? Mas isso a gente também tem que avaliar individualmente. Não é só o sangue é uma das coisas que pode Sim. estar ali, mas enfim, a gente precisa avaliar e ver como é que você se sente. Se você fala, se o paciente chega pra mim e fala, doutora, eu sou daqueles que quando eu vou no churrasco, meu Deus, eu como um pouco de carne, eu passo o dia inteiro sem conseguir comer, porque eu fico com aquele negócio aqui, não consigo Aquela comer bola no mais Eu estômago. nada. era assim, eu passava né? mal. E aí tem gente que fala que não, tipo, eu como um monte de carne, tá tudo certo, eu digeri, 3 horas depois tô com fome de novo. Então, assim, isso a gente precisa avaliar. É porque tem até pessoas que falam assim, eu não consigo comer churrasco, eu não posso ir numa churrascaria à noite. É verdade. Eu Ficar posso- pesado, eu não posso ir dorme. qualquer hora. É, que bom. Então É. você digere bem, você tem uma boa digestão proteica. Eu, Gabi, sou Eu que nem não tinha, você. eu não tinha. Não tenho também. Eu não conseguia, eu comia carne e eu ficava uma semana passando mal de verdade, assim. Exatamente. E aí eu comecei a perceber e ler alguns livros, estudar um pouco, e eu falei, vou testar. E eu descobri o segredo da minha vida. E ficou super bem. Então. Super bem. Exatamente. Por isso que essa autoobservação é muito importante. Até mesmo para você passar essas informações para o profissional. Entendeu? Então eu falo muito pro meu paciente, se observa. Presta né? atenção. E me dá um feedback. Eu quero saber como é que o teu organismo funciona pra gente conseguir traçar as melhores estratégias pra você. Entendo que Sim. você falou de protocolo. Não existe exatamente um Um protocolo. protocolo padrão. Não existe, porque cada pessoa vai reagir de uma forma. Né? Então, existem algumas coisas que eu faço, que eu sei que são interessantes e tudo mais, mas eu vou muito com esse feedback do paciente para entender o que está acontecendo com ele e o que eu preciso ajustar. Sim, e nessas estratégias mais particulares, tem alguma suplementação natural pro intestino que geralmente ajuda em massa? Assim, todo mundo tem um resultado legal? Algumas fibras que não são fermentativas. Tá. Então, geralmente eu começo com elas, tá? Porque tem fibras que fermentam bastante. Mas existem alguns tipos de fibra, como por exemplo a goma cássia purificada, é uma fibra que eu gosto Meu muito. Deus, como que é? É, gente. Fala de novo. Goma cássia purificada. E é fácil encontrar isso? É fácil, A gente eu faço muita prescrição magistral, né? Então eu mando Tá, pra farmácia manipulado. de manipulação. Tá. Então, assim, é uma fibra que ajuda, mas tem que beber bastante água também. Mas eu gosto bastante, é algo que funciona. E existem vários chazinhos que a gente faz que tem ação carminativa, ou seja, ele faz com que modifique a configuração ali do gás, Tá. pra você não eliminar ele. Então, assim, isso ajuda, tem efeito antiespasmódico, né? Então, ele vai melhorar essa questão da motilidade intestinal. Então, também alguns chazinhos eu gosto muito de utilizar. Muito legal. Agora, Gabi, eu vou tirar uma dúvida que eu acho que minha família me enganou a vida toda. O quê? Meu pai comprava caixas e caixas daquele famoso lactobacillus vivos, sabe? Aquele vermelho branco com a tampinha vermelhinha. Aquilo é bom? Aquilo é legal? Pra gente tomar no nosso dia a dia? Não, é péssimo, porque aquilo tem açúcar, né, gente? Toma, Guilherme, a Nossa, cara dele. gente, aquilo é horrível. Eu já sabia a resposta, porque eu tomei um iogurte no pós-parto e meu bebê passou mal. E aí o médico falou, olha, é a sua alimentação. É o iogurte que você tá tomando e tá fazendo ele passar mal. Então eu já sabia que mexia muito aí no nosso corpo. Não é pelo lactobacilo, não. Inclusive, é muito bom os lactobacilos, né? Na verdade, um pool de lactobacilos, não só aquela cepa específica que tem ali. Mas a questão é o que eles colocam ali, entendeu? Sim, Então, os outros ingredientes, né? exatamente, são os outros ingredientes que tem ali, que não são legais para o intestino. Meu Deus, fui enganado a vida toda pelo meu pai. Foi. E ó, outra coisa, eu vou falar que isso é importante, tá, gente? Não existe dose segura de álcool, tá? Então o álcool é algo extremamente prejudicial para a saúde intestinal e para a modulação hormonal. Então, quando as pessoas falam, é aquela ressaca muito forte, realmente é porque o álcool judiou do nosso corpo. né? Nossa, ele judia demais. Inclusive, quando ele começa a ser detoxificado pelo fígado, ele se transforma numa substância ainda mais tóxica, que é o acetaldeído, que é pior ainda. Então, assim, não existe dose segura de álcool. O álcool, ele faz um estrago no teu metabolismo, no teu intestino, na tua questão hormonal. Então, as mulheres que querem regular a parte hormonal delas, não pode beber bebida alcoólica, tá? Não tem como, tá, gente? Ai, meu Deus. Nem uma Nem tacinha de de vinho, nada. Gente, não faz bem. E Tô doutora, sendo agora, sincera. porque vocês tocaram nesse assunto,
Porque quanto mais a gente vai ganhando idade, mais tempo de vida, essa tal ressaca, Pós-bebida essa alcoólica, pós-bebida fica cada vez pior. Porque teu fígado já tá mais cansadinho, né? Então imagina também o tanto de toxina que a gente vai acumulando aí ao longo da nossa vida, né? Então a gente tá exposto à toxina o tempo inteiro. Inclusive tudo que a gente passa é na nossa pele, né? Eu só uso maquiagem vegana, eu sou super chata, só uso shampoo vegano, sem essas coisas. Porque a gente tá muito exposto a metal pesado, a essas A poluição toxinas, já prejudica, a né? poluição, enfim. Então tudo isso vai para o nosso corpo e precisa passar pelo fígado para conseguir ser metabolizado, né? E a gente conseguir eliminar. E tem coisas que, inclusive, ficam dentro da gente. Então, com o passar do tempo, isso vai piorando, né? Então, a gente vai tendo mais ressaca com o passar do tempo. Sim, e cada vez que os anos vão se passando, Gabi, vão nascendo produtos novos, com tecnologias novas, que às vezes não faz tão bem assim pro nosso corpo, como eu achei que fazia, né? Com certeza. Nada como alimentação natural, né? É 100% natural, que vem da terra, né? Com energia licoprana, enfim. Comida de verdade, gente. Sem conservante, corante, aroma artificial. Esses adoçantes artificiais são a treva para a microbiota intestinal, fazem um mal danado. Então, assim, comam comida de verdade. É aquele negócio, descasque mais e desembale menos. Eu adoro essa frase, eu sempre Não é compartilho. minha, não, nem sei quem criou, mas é verdade, isso. é muito legal. Obrigada, doutora, pela Eu que presença. agradeço. Foi um Muito prazer obrigada. recebê-la aqui. Ai, obrigada, Muito gratidão. obrigado, Muito doutora. bom. Gui, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais aqui no Vale Demais. Não sai daí, é rapidinho. Bota, bota e bota nela, bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela. Ela se amarra e monta no peão sem cela. Ela se amarra e monta no peão sem cela. Mesmo beat, máquina de hit. Um cheiro nessa moça aqui, minha mãe agora tanto faz. Estamos de volta para mais um bloco aqui no Vale Demais e hoje nós vamos receber aqui no estúdio da TV Tati SBT, no quadro A Sua História Vale Demais, uma das DJs femininas mais solicitadas do Brasil, Lud Prado, amante do gênero desde os 16, quando ainda curtia as baladas teens, ela começou a dominar as pistas das músicas eletrônicas e no final de 2016 foi quando tudo começou. A Lud nasceu em São José dos Campos, sempre trabalhou com moda e teve até sua confecção de roupas, mas foi na música que resolveu trilhar o seu caminho. Lud, seja muito bem-vinda ao Vale Demais, tudo bom? Oi, tudo bem? Bom Prazer dia. é muito grande estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, eu já amei os looks, amei as fotos, amei tudo. Eu ia começar de um jeito e já vou começar de outro. Você acredita que a roupa influencia muito na imagem que você passa? Ah, demais. No meu trabalho não tem nem o que falar. E você tem total liberdade, você que escolhe Sim, tudo. Tudo. Na verdade, tem um stylist que trabalha comigo, o Murilo. Beijo. Mas assim, tudo que às vezes ele não tá me acompanhando, às vezes nas minhas viagens, eu te mando pra ele e falo, e aí? O que você Isso achou? daqui rola? É. Olha só as fotos. Muito legais, legal, né? E Lud, me fala uma coisa, me conta um pouco do seu começo na música, que a gente viu que foi em 2016. De onde você tirou essa paixão por música? Como que você aprendeu? Como que foi todo esse caminho? Eu sempre fui muito baladeira, né? Meu pai, que nossa, acho que cada noite que eu saía, acho que era um frio na barriga que passava. Mas assim, sempre fui muito de festa. Então assim, eu sempre falo, não acho que foi desde os 16, se bobear até antes, né? Porque a gente ia para aquelas matinês que tinha de domingo, domingueira, que falava. E eu ia, e como eu sou daqui de São José, então eu ia muito Você lembra que tinha Café Cancún, acho que era esse nome? Não lembro. Ficava no Center Valley, gente. Quem é das antigas vai lembrar do que eu tô falando. Então eu sempre ia de domingo, meu pai levava e buscava. Então assim, eu era, nossa, criança de tudo. E aí, como eu vivia muito na balada, a gente começou a conhecer muito os organizadores das festas. Sim, E você vai indo, vai indo, vai indo. Quando você vê, eu já tava em rave, em palco de tribe, pra vocês terem ideia, de rave mesmo. E foi indo, não parei mais. Aí eu mudei pra São Paulo, né, pra estudar e tudo mais. E aí as baladas vão ampliando, né. E aí não parei mais, assim, amo demais. E quais foram os principais eventos que você tocou? Tem algum que te marcou em específico? Você falou, esse fez muita diferença? Tem. Vou te falar que tem alguns, inclusive, que assim, é daqui do Vale. Que foi aqui no Vale. Tem 2 aqui que me marcou muito e tem outros 2 que me marcou muito, que foi outros shows também muito grandes, assim.
Eu lembro que eu tocava, tipo, vou dizer, profissionalmente desde 2016, né? Sim. Assim, e foi muito rápido. Eu aprendi a tocar e já começaram a me chamar para eventos muito grandes. E eu falei assim, meu Deus, eu não tô preparado para esse palco desse tamanho não, mas vamos que vamos, né? E eu lembro que eu tocava, tipo, sei lá, 6 meses e já me colocaram num palco gigante. Olha só. Não, eu tremia igual vara verde, né, como disse. E aí, nossa, mas deu tudo certo. E aí eu virei residente do Mr. Mu Churrasco, que é daqui do São José. Aham. Aliás, um beijo pros meninos. Mas assim, fui crescendo muito, né? Eu tô numa agência grande em São Paulo, bem legal, de DJs também. Que inclusive é no mesmo escritório, né? Que tem o Zé de Camargo e Luciano, grandes artistas sertanejos, né? Henrique Diego, Chitãozinho Chororó, Make só, Sweat, legal. que são DJs também. Então, assim, graças a Deus eu tô conquistando o meu espaço, né? Muito Fora. legal. Fiz Vila Mix Festival também já, um palco gigantesco, onde assim, acredito que até onde eu sei, eu acho que fui uma das únicas, né, mulheres que fez, além de Alok. Então, assim, tô muito feliz, assim. Com certeza. Muito legal. E quando a gente fala em sonho de vida, em sonho na nossa carreira, qual que é o seu maior objetivo de vida? Qual que é o seu maior sonho como DJ? Estourar vários hits. É o seu maior sonho? Sim. É muito legal isso, Aham. né, Gui? Porque a gente fala, a gente recebe aqui grandes cantores, mas o DJ, eu vejo que ele tem um retorno do público Muito grande. muito grande. E você é do Vale, você nasceu aqui em São José, você falou de festas do Vale. Sim. Você percebe alguma diferença no público quando você saiu daqui? Ah, nossa, 100%. 100%. Até é legal eu falar isso, assim, eu percebo que por eu ser do Vale, as pessoas que já me conhecem de antes, posso falar assim, sendo sincera, parece que o público regional não valoriza o artista regional, sabia? Olha só, interessante isso. É impressionante, porque quando eu toco pra fora, hoje eu tenho muito reconhecimento aqui, graças a Deus, mas assim, fora, gente, é surreal. Tipo assim, eu entro, a galera tá gritando, passando plaquinha no meu nome. Tipo Olha, que assim, legal. tipo, o artista, eles enxergam como artista mesmo. Sim, sim. E às vezes eu percebo que aqui, sei lá, não sei se é porque eu sou daqui, assim, quem já me conhece de antes não valoriza tanto quanto deveria, quanto tem o reconhecimento, eu digo, fora. Com certeza. Mas às vezes isso acontece, Gabi, porque é um exemplo. Se eu for voltar para minha cidade natal, as pessoas que me conhecem não vão me ver como artista, não vão me ver como ator, como Guilherme. Vão me ver como aquela pessoa que nasceu ali, aquele menino meio frágil, né? Quando você sai da sua bolha, da sua casa, do seu conforto, vai para um mundão, quando você volta, eles te olham de uma forma diferente. Cara, é impressionante isso. Eu sempre falo isso, eu tô andando falando isso para várias pessoas até, porque eu tô percebendo isso. Sabe, assim? Muito É muita legal. diferença de você fora. Às vezes eu tô tocando, sei lá, vou tocar em Mato Grosso. Cara, as pessoas fazem fila pra tirar foto, isso e aquilo. E aí a gente ouve de São José assim, gente, eu falo, meu Deus. É engraçado até, né? É engraçado. É estranho. E Lud, me fala uma coisa, você disse que ficou nervosa ao tocar em palcos gigantes. Agora, teve algum artista, alguém que você era muito fã e você foi convidada pra tocar e conheceu aquela pessoa? Teve alguém que te deixou muito nervosa? Nossa, vários, acho que todos. Mas assim, agora, né, já abro shows de cantores muito grandes, já abri Wesley Safadão, já abri Jorge Mateus, já abri, vamos lá, Céu Rodolfo, já abri Gustavo Lima, foi o que eu mais Olha gostei. só. Que foi em novembro em São Paulo, no after do Boteco que teve, que foi no Varanda Estaiada, foi bem legal. E imagina, eu vi o Gustavo Lima no palco e a Andressa aplaudindo eu tocar. Então, tipo assim, eu falava, muito meu louco. Deus, sabe? Eu fiquei, nossa, assim, quando você enxerga o reconhecimento, é o que eu te falo de reconhecimento. Sim. Que eu acabei de falar, o reconhecimento que eu tenho fora, eu vejo que aqui em São José, tipo, às vezes alguém daqui, tipo, duvido que vai fazer assim pra... Entendeu? Com certeza. Você vê um artista, tipo, número 1. Pra mim, Gustavo Lima, número 1 mesmo. Me aplaudindo, me elogiando, sabe? Você é, sabe? Aí você sente nossa. o seu trabalho que você fez faz Gente, valer a pena, né? emociona até, assim, sabe? É muito legal. E se a gente falar sobre DJs hoje no mercado, até mesmo os já aposentados, qual que é a sua inspiração? Olha, eu vou te falar que pra mim o top one sempre vai ser a vida inteira David Guetta. Com certeza. Eu acho que eu falaria mesmo. Eu sou formado como produtor musical, já fiz curso de DJ, nunca toquei assim, só por curiosidade. Me levou pra de Tomorrowland aprender. uma Já levei pra vez. Tomorrowland. Me Mas levou. o meu predileto é o Martin Garrix, pela idade, pelo que ele isso faz. O Eu som acho dele legal. Eu ia falar dele, porque quando eu conheci o Gui, ele tava fazendo aula, aprendendo, e
é um universo totalmente diferente do meu. Eu venho do sertanejo, minha família... Mas eu amo sertanejo, meu Minha Deus. família só toca moda de viola e sanfona. E aí, quando o Gui me apresentou as músicas eletrônicas, que a gente acabou indo pra Tomorrowland, me contou a história desse DJ mais novo, é bem legal. É um universo muito interessante, né? E a história dele é incrível, assim. Mas assim, é meio que a história parecida de muitos DJs também. O Martin Garrix tocava, tipo, em garagem da casa dele. Surreal também. Sim. E o Alok também quebrou muitas barreiras, né? Sim, foi. Ele veio mudando Foi. o cenário dessa música, com certeza. Foi. E Lud, me fala uma coisa, o seu maior sonho, se a gente pudesse também nomear um palco no mundo todo, que a Lud queria se apresentar, tocar a sua música, fazer o seu show, qual seria? Nossa, imagina eu tocar na Tomorrowland, meu sonho. Tomorrowland, talvez Nossa, seja um dos mais aham. cobiçados, né? Nossa, aquele público, assim, do eletrônico fiel, sabe? E você muda o estilo dependendo do lugar que você vai tocar? Sim. Você Você tem tem que que dar uma fazer isso. filtrada. Sim, eu tenho que dar uma estudada antes no público. Como eu gosto muito, geralmente quando é clube só de eletrônico, eu já sei o meu set, eu também recebo os horários que eu vou tocar. Se eu tenho que tocar um pouquinho no começo é um tipo de som, no meio já é no sim. final já é outro. Então a gente meio que adapta dentro do meu set, sabe? Então, assim, quando eu abro shows sertanejos, eu tenho que meu set tem que ser 100% comercial, que a gente diz, né? Sim. Agradar todas as idades ali, né? Sim, Em todos os gostos. Quem gosta de pagode, quem gosta de samba, quem gosta de sertanejo, quem gosta de eletrônico. Se eu colocar um eletrônico muito pesado, a galera vai me... Nossa, Totalmente não dá. diferente Vai da Tomorrowland, Com né? Não tem, certeza. exato, não tem como. Então, assim, e por mais que eu toque, né, mais comercial nessas baladas, o que a gente gosta realmente é um som mais pesado, né, de eu estar ali no eletrônico. Só que se eu fizer esse som pesado num público desse, nossa, eu não vou ter o feedback ali legal, bacana que, né, eu tenho que ter num público comercial mesmo, assim. Sim. E a gente vê alguns vídeos seus tocando aí com essa festa maravilhosa, ainda depois de tanto tempo. Essa daí foi Mr. Mu, que eu abri Matheus Essa e foi Cauã, Mr. Mu. aqui Olha em que São legal. José. E depois de muito tempo tocando assim na sua carreira, você ainda sente um nervosismo quando sobe no palco? Ai, não, sabia? De agora eu acostumei, vou que vou com alegria. Olha só. E é uma Aham. energia. Olha esses looks. Eu acho que quando você fala Sensacional. numa festa, a peça principal que faz a festa valer a pena tem que ser o DJ, Gabi. É verdade, você não toca anima, uma né? música boa ali, A festa acaba. a festa acaba. Não, é e até verdade. te xingam até. Nossa, já vi várias. Você toca algum som assim que a galera não curte, meu Deus. Lud, falando de futuro, quais são os próximos passos? Já tem show agendado? Me fala um pouquinho. Já. Né, hoje, sexta-feira, eu toco em Campos do Jordão, tô com esse feriado lotado de datas. Hoje, sexta-feira, eu toco no Village Fênix com o Jeito Moleque e depois tem o After no Café Della Musique com GBR, que também é de São José, gente. Olha, E como você tira tanta energia? Porque assim, eu pergunto isso porque eu sou uma pessoa totalmente diurna e quando alguém me convida para um evento à noite, eu já me preparo. Eu preciso geralmente dormir um pouco durante o dia. Quando você fala after, já me dá um arrepio aqui. Que eu sei que o after já começa lá para 6 da manhã. Não, por exemplo, no horário do café, se eu não me engano, meu horário de entrada é 3h30 da manhã. Entrada. Então e eu vou quanto tempo terminar você 5, fica? 1h30. E a energia? Você dorme durante o dia? Nossa, é o que eu te falei, quando a gente sobe num palco pra tocar, todo o cansaço some. É impressionante, some. E assim, eu não bebo, tá? Vou deixar isso bem claro, todo mundo sabe que quando eu toco eu não bebo. Então, assim, é energético, é água de coco, é isso. Mas eu aguento, assim, tipo agora, essa noite agora passada, eu fiquei montando o set até de madrugada, eu dormi 3h30. Meu Deus! Não, eu falo pra todo mundo que o vale demais pra mim, o horário 11 da manhã é perfeito. Eu acordo ali às 6, vou me preparando. Eu não conseguiria jamais fazer alguma coisa noturna, porque eu durmo muito. Pois é. Eu durmo muito. eu É a fiquei rotina imaginando a agitada. dona Gabriela sendo DJ por um dia, ela não ia aguentar Meu duas músicas. Eu ia falar, dá pra pôr uma cadeirinha? Eu vou dançar aqui da cadeirinha. Precisa de uma disposição muito além do normal, né, Lu? Não, então, eu sempre procuro, assim, treinar bastante, né, durante a semana, descansar muito. Porque, assim, né, eu hoje tenho 34 anos, né, pra eu pegar uma maratona de feriado, que eu pego agora de 6 ou 7 datas direto, vai chegar segunda, terça e quarta, eu tô morta. É 4 dias pra recuperar. Sim, então mas tem um durante o processo dia... de desintoxicação também desse depois. feriado. tem um detox. Mas nessas datas que você fala, eu vou tocar seguido, durante o dia você fica off total. Ah, eu não consigo, eu sou muito agitada. É muita coisa que aparece pra resolver de última hora que você fala, se eu não resolver,
Assim, infelizmente, tem o produtor que trabalha comigo, tem agência, tem todo mundo que trabalha com tudo. Mas, assim, sempre tem coisas que tem que passar por você. Então, eu fico muito preocupada. Se não passar por mim e não sair do meu jeito no final, eu vou ficar estressada. Então, assim, eu acabo tendo que resolver muita coisa de uma hora também, sabe? Então é quase 24 horas ali ativa. É sempre o pré e o pós, não tem como. Muito legal. Eu sempre gostei de música, assim, sempre quis tocar em algum lugar. Acabei não conseguindo, né, Gabi? Eu acho que eu não fui pra frente, mas eu acho que tem que ter uma disposição como artista mesmo, tá mais do que 100%. Você tem que estar 1000% ali em cima, porque você animar uma pessoa é difícil. Animar precisa contagiar as você pessoas, precisa contagiar, né? passar aquela sua energia. Se você não estiver bem naquele dia, o público vai sentir também, não é? Sente, sabia? Porque teve uma vez, eu não sei se eu tava com febre, tava doente, e assim, eu não tinha como cancelar, e eu tinha que ir, eu toquei com febre, toquei mal. Mas assim, eu tinha uma amiga e um produtor que tava comigo no dia, falou assim, Lud, dá pra perceber que você não tá 100% como você é tocando. Aí eu falei, eu sei. Só que assim, ninguém imaginava que eu estava suando frio, com febre, 38, não sei o quê. Tipo, de lá eu saí, fui direto pro hospital. Sim. Foi surreal, mas assim, eu tentei fazer o máximo que eu consegui, sabe? Não é fácil não, mas... Sim. Muito legal. Lud, obrigada pela presença, Obrigada, viu? eu que agradeço. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Por ser do Vale, acho que assim, a emoção ainda é maior. Com certeza, Todo muito mundo aí obrigado. assistindo do Vale. E esse feriado tem Campos do Jordão, gente. Hoje tem 2 datas. Amanhã tem Chateau, que é a melhor festa de Campos do Jordão, no castelo lá em cima. E vai tocar eu, Kush, Cat Dealers. Então quem é fã de DJs do line-up tá sensacional. Sensacional, legal. muito sucesso pra você. Obrigada, viu? Eu que Sucesso. agradeço o convite. Obrigado. Gabi, agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem, o chefe é você aqui no Vale Demais. Então não sai daí não, que tá muito legal ainda. Estamos de volta com Vale Demais e hoje no quadro O Chefe é Você, nós receberemos a confeiteira Amanda Oliveira, que vem ensinar a preparar um delicioso brigadeiro de coxinha. Prepare o papel e a caneta para anotar essa receita que é uma delícia. Roda a vinheta. Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, Gui, eu já vi que tem 3 tipos aqui. São diferentes? São, sim. Eu trouxe pra vocês leite em pó com creme de Nutella. Nossa. Meu Deus do céu. Senhora. Tradicional e o sabor ferreiro. Sabor. E dá pra colocar morango também? Sim, sim. Dá pra colocar morango. Essa tradicional não tem morango? Tem. As 3 têm morango. Ah, todas têm morango? Todas têm. É como se o morango fosse o frango na salgada? Isso. E, Amanda, meu só uma Deus. dica, só vem um pouquinho pra cá, senão a Gabriela vai atacar antes de acabar o Eu vou nosso atacar. programa. E você vai aprender a fazer. Eu vou aprender a fazer. Amanda, vamos começar pelo básico. Como que monta essa coxinha que tem um morango dentro? Como funciona isso? É super básico, né? Você vai preparar o brigadeiro, Tá. né? Normal, no ponto certo, o ponto de enrolar, né? Após isso, deixa descansar no mínimo 6 horas, Aham. né? E depois é só preparar. Então essa massa da coxinha é um brigadeiro. É um brigadeiro. Só que você nunca faz o brigadeiro com chocolate, sempre é branquinha? Trabalho também. Essa tradicional é brigadeiro tradicional, né? Ah, que vai tá. cacau na massa. Tá, então a massa é com cacau. E Isso. aí a gente vai usar uma aqui agora branquinha sem cacau. Isso, que é de leite em pó. Tá bom. Tá? Aí a questão dos morangos, né? Eu sempre falo pra ser morangos médios, pra ficar um tamanho legal, tá? Se for muito pequenininho, vira uma bolinha, né? Não vira uma Coxinhazinha, coxa. bolinha de queijo, né? Negocinho miadinho. Se o morango tiver pequeno, pode colocar até 2, tá? 2 Tá. morangos, tá? Tá bom. Aí a gente higieniza certinho, tira o cabinho bem na pontinha. Isso que é a pergunta dessa entrevista do milhão. Amanda, me fala uma coisa. Como que a gente faz pra juntar o chocolate com o morango e o morango não soltar aquela famosa água dele? Isso. Uma dica super legal que eu trabalho, né, que eu utilizo, é tirar o talinho do morango
bem assim, ó. Ah, a gente não tira essa parte verde. Não tira porque Não pode cortar o Não bumbum do pode. morango, senão ele solta aquela água. solta muita água, né? Vou preparar um aqui pra vocês verem como é que é. Tá. Na produção, né, pra ficar tudo certinho, nos tamanhos certos, eu peso a minha massa, tá? Então, eu utilizo A balança. a balança, né, e 60 gramas de massa, tá? Tá, esse, Gabriela do céu, esse de leite ninho com Nutella pra mim, Ah, pode ficar, eu gosto do Ferreiro. mentira. Eu gosto que é meio crocantezinho. Então, produção, sobrou um do meio aqui, que é o tradicional. Gabriela escolheu de lá, eu de cá, o de meio vai ficar aqui, ó. A gente vai sortear pela TV daqui a pouco. Só essa dica mesmo de pesar quem vai for, né, pra fazer pra vender, Sim, né, pra ficar ficar um padrãozinho legal, exatamente, né? Aí eu peso 60. né? Gente, 60, Exatamente, deu? 62. Olha lá. 60. Gente do céu. Aí aqui, ó, eu faço como se fosse um brigadeiro, tá, gente? Eu vou enrolando e já venho aqui já Amassou. amassando. Aí eu venho abrindo aos pouquinhos, né? Venho com o morango higienizado já, sem o cabinho, Aham. Eu queria saber quem teve essa ideia. Coxinha de brigadeiro. e vai enrolando. Não tem como ser ruim? Não tem erro. Não tem erro. Gabriela. Não tem como ser ruim. E assim, ó, E pronto, você vai moldando no molde da coxinha, né? entendi. Se você quiser fazer um risório, você pode fazer um risório, tá? Para, Guilherme, de inventar. Eu já sei que você vai perguntar se pode pôr outra fruta aí dentro, porque eu te Não, conheço. eu já pensei em outra coisa, fui O quê? além disso. O quê? Sabe aquele espetinho de morango que você ama? Que eu adoro. Imagina Bem de fazer- festa junina, né? Dá pra Imagina fazer? bolinhas com morango dentro e no final a gente dá aquela molhada no chocolate. Dá. Ficar crocante. Nossa. E uma dica também, quem quiser também dá pra colocar uva, tá? No lugar do morango. Tá. Aí eu venho passo aqui no confeito, no caso é leite em pó, que eu estou Legal. trabalhando aqui. Super fácil, ó. É muito fácil mesmo. E venho moldando só pra colocar no... E se não for Jeitinho. comer na hora, é bom levar pra geladeira? Isso. Como tem fruta fresca, né, eu indico 1 dia de validade. Então, tô fazendo aqui, mais tardar, comer amanhã. Tá Tá bom. bom? Entendi. E Amanda, vamos falar uma coisa aqui para os nossos telespectadores. O nome é coxinha, mas a gente não frita, né? Não frita. Não precisa fritar. Não, essa não. Tá ótimo, sim. Né, deixa eu colocar aqui Nutella. Nutella. Nutella, por favor, assim, pode pôr bastante Essa Nutella, mistura assim. de morango com Nutella é perfeita, hein? Não tem erro, né? Não tem erro. Olha, Gabriela, fresquinho. É o que eu pedi pra Deus. É o que você escolheu, né, Ali? Não vai precisar nem destruir o... Olha, a produção três já aqui, tá ó. tirando as máscaras. Eu não Todo tô mundo- entendendo isso. A porta... Ixi. Aqui, ó. Você vai provar primeiro? Ah, eu vou, claro. Então tá. Manda Fazer fez a pra mim, honra. ó. Enquanto isso, a gente vai fazer mais um, vai. que Fazer dá mais tempo. uma? Vamos fazer mais um. Tô até com dó, de tão bonitinho que tá. Tá lindo, né? E a gente pode aqui passar no cacau em vez do leite ninho? Pode passar no cacau, né? O cacau eu só indico não colocar na geladeira, né? Porque senão ele perde o efeito do cacau. Tá. Eu falo, aquela cor bonita que dá no final, tá? E aí? Sensacional? Nem fala. Nem fala nosso apresentador. Muito bom. Eu adoro morango. Falou morango com chocolate? Não, eu vou provar o próximo. Eu não divido. Se tem uma coisa que eu não divido nessa vida é chocolate, tá bom? Olha. E uma dica também, né, pra quem quiser pra vender, né? Eu trouxe essa embalagem super simples, vou mostrar. Né? Ah, que Fica dá pra água bem- vender a Aham. unidade. E nesse friozinho, nesse tempinho, né? Super melhor combina, né? E dá pra cobrar quanto numa unidade dessa coxinha? Olha, a unidade eu vendo em torno de R$9, dependendo do sabor. Tá, e você Tá. tem noção de quanto você gasta pra fazer uma unidade ou não? Olha, como uma receita de brigadeiro rende legal, uma quantidade legal, então colocar na ponta do lápis em torno de uns R$6, mas eu consigo fazer bastante quantidade. Claro Sim, que a gente sim. também pode levar em conta a qualidade do produto que você vai usar, se esse chocolate for realmente essa Nutella, se for um chocolate de segunda linha, e tudo vai leva em Isso. consideração. né? Exatamente. Aí lembrando que o produto que você usar, você coloca o nome, né? No caso, se eu usar um produto com o nome X, Entendi. eu coloco o nome X. A Gabriela nunca poderia vender isso, Amanda. Ela ia sabe pesar que- um e ia comer dois, ia Nutella? pesar um e ia comer Nutella. dois. Mas, Gui, você sabe que eu tô olhando que você mordeu ali? É grande, né? É grande, Uma uma porção só? bem generosa. É, bem uma generosa. bela coxinha. É uma bela coxinha. Ó, Realmente. Deixa eu pesar aqui só pra ver quanto que dá com a massa e o morango, mais ou menos. Ó, o peso
final, em torno de 80 a 90 gramas. É bastante. Bastante. É uma sobremesa. Bom, eu vou provar. Você sujou a ponta do nariz, Guilherme. Sério? Não tem guardanapo, sério. Faz assim, ó. Pera aí, eu vou deixar aqui Arruma a então. pontinha aí. Que eu vou provar aqui. Que é grande mesmo, hein? Deixa eu ver, pera. Ah, tem Nutella no nariz. Não tem nem o que falar, né, Gabi? Perfeito. Perfeito mesmo. Peraí que eu não peguei o morango ainda. Eu vou roubar um morango daqui, ó, da Amanda. Ah lá, já me sujei toda. A formiguinha não tem nem o que falar, hein, Gabi? Não tenho o que falar. Sujou inteira, menina. Vem cá que eu te ajudo. Vai, Guilherme. Foi? Nossa, piorei o negócio aqui. Que Pronto. beleza. O importante é que a gente vai encerrar o Vale Demais doce. Doce. A gente pede 2 formigas aqui. Eu gosto mais que você. Muito mais do que eu. Eu gosto de doce, mas eu vou te falar um negócio, Amanda. Tem momentos da minha vida. Tem dia que eu não consigo comer um doce. No dia seguinte eu preciso de uma barra de chocolate. Eu não, eu Tem posso que- comer todo dia. Todo dia. Obrigada pela presença, Obrigada, viu? Foi um Obrigada, prazer e uma Amanda. delícia. Olha como ficou no final, Gui, Eu na vou caixinha. Ó, daí na caixinha eu coloco assim, aí faço um lacinho com uma fitinha, né, pra ficar apresentável, bonitinho pro cliente. Uma Muito última legal. curiosidade que me deu uma curiosidade. Quantos desses você consegue fazer num dia? Se você se empenhar mesmo. Ah, bastante. 30, 50. Meu Deus! Bastante. Como eu falei, né, a massa de brigadeiro rende bastante, Aham. né? Então eu consigo produzir bastante. Muito legal. Amanda, muito obrigado por ter vindo no nosso programa e compartilhado essa deliciosa receita aqui com a nossa formiguinha do Vale Demais. Sensacional! Obrigada pela audiência e pelo carinho. Segunda-feira esperamos vocês a partir das 11 horas aqui na TV Tati SBT. Um beijo enorme e um final de semana lindo pra todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Agora vocês ficam com Vinícius Valverde na Hora do Vale. Um beijo Eu e vou até comer. segunda. Tchau, tchau. Ai,